Seja muito bem-vindo, aqui é Velton, criador do e-book. Parabéns pela sua escolha em adquirir o e-book Os 7 Princípios da Soldagem 2.0 de Iniciantes ao Avançado. Preparamos essa aula para você. Primeiros passos na soldagem: como iniciar com a máquina de solda. Introdução. Soldar pela primeira vez pode parecer desafiador, mas com as orientações corretas, você estará pronto para iniciar sua jornada com segurança e eficiência. Este manual foi elaborado para fornecer instruções detalhadas para um iniciante ao operar uma máquina de solda. Introdução aos componentes de uma máquina de solda MIG, Metal Inert Gas. A soldagem MIG, também conhecida como GMAW, Gas Metal Arc Welding, é um processo de soldagem que utiliza um eletrodo de arame consumível e gás de proteção para criar a solda. Aqui estão os principais componentes de uma máquina de solda MIG e suas funções. 1. Fonte de alimentação. Descrição. Fornece a corrente elétrica necessária para criar o arco de solda. Função. Controla a voltagem e a amperagem do arco de solda, podendo ser ajustada de acordo com o tipo de material e a espessura da peça. 2. Tocha de solda. Descrição. O dispositivo manual usado pelo soldador para direcionar o arame e o gás de proteção até a área de soldagem. Função. Alimenta continuamente o arame de solda e direciona o fluxo de gás de proteção. A tocha possui um gatilho que controla a alimentação do arame e a corrente de solda. 3. Alimentador de arame. Descrição. Um motor com roldanas que puxa o arame da bobina e o alimenta através da tocha. Função. Assegura a alimentação contínua do arame de solda em velocidade constante. A velocidade pode ser ajustada de acordo com a necessidade. 4. Bobina de arame de solda. Descrição. Um rolo de arame que serve como eletrodo e material de adição. Função. Fornece o material que será fundido e depositado na junta de solda. O arame pode ser de diferentes materiais, como aço carbono, inoxidável, alumínio, etc. 5. Cilindro de gás de proteção. Descrição. Contém o gás que protege a poça de solda da contaminação atmosférica. Função. Libera o gás inerte, como argônio, hélio, ou mistura de gases, como argônio, CO2, para proteger a solda contra oxidação e outras contaminações. 6. Regulador de gás e fluxômetro. Descrição. Equipamento acoplado ao cilindro de gás para controlar a pressão e a vazão do gás. Função. Ajusta a quantidade de gás que flui para a tocha de solda, garantindo uma proteção adequada da poça de solda. 7. Cabo de trabalho, cabo terra. Descrição. Um cabo conectado à peça de trabalho. Função. Completa o circuito elétrico entre a máquina de solda e a peça de trabalho, essencial para a formação do arco de solda. 8. Cabo de energia. Descrição. O cabo que conecta a fonte de alimentação da máquina MIG à tomada elétrica. Função. Fornece energia elétrica para operar a máquina de solda. Aí está gostando da aula fogo alto? Então bora começar a soldar. Conecte a fonte de alimentação à rede elétrica. Conecte o cabo terra à peça de trabalho. Instale a bobina de arame no alimentador e passe o arame através da tocha. Conecte o cilindro de gás de proteção e ajuste o regulador e o fluxômetro. Ajuste dos parâmetros. Ajuste a voltagem e a amperagem na fonte de alimentação de acordo com o tipo de material e espessura. Ajuste a velocidade de alimentação do arame para um fluxo contínuo e uniforme. Regule a vazão do gás de proteção para cobrir adequadamente a poça de solda. Processo de soldagem. Aperte o gatilho da tocha para iniciar a alimentação do arame e a liberação do gás de proteção. Mantenha a tocha a uma distância adequada da peça de trabalho e mova-a ao longo da junta a ser soldada. Ajuste a velocidade de movimentação da tocha para garantir uma solda uniforme. Compreender os componentes e o funcionamento de uma máquina de solda MIG é crucial para realizar soldagens de alta qualidade de maneira segura e eficiente. Depois conhecemos os componentes da máquinas de solda de ligar, vamos para a proteção de soldagem, que é obrigatório por conta dos raios ultravioleta e infravermelho por conta do calor. Preparação inicial. 1.1 Equipamentos de proteção individual, EP. Máscara de solda. Protege seus olhos e rosto da luz intensa e respingos de solda. Luvas de solda. Protegem suas mãos do calor e faíscas. Avental de couro. Protege seu corpo e roupas de faíscas e calor. Calçados de segurança. Evite usar sandálias ou calçados abertos. Protetores auriculares, para reduzir o ruído. 1.2 Preparação do local de trabalho. Área ventilada. Certifique-se de que o local esteja bem ventilado para dispersar fumos de solda. Superfície de trabalho. Use uma mesa de metal ou uma superfície não inflamável. Limpeza. Mantenha o espaço limpo de materiais inflamáveis e desobstruído. Configuração da máquina de solda.
2.1 Verificação do equipamento. Cabos de conexões, inspecione para garantir que não haja danos ou desgaste. Tocha de solda, verifique se está limpa e em bom estado. Eletrodo ou arame, certifique-se de que está adequado para o tipo de solda que você realizará. 2.2 Ajuste da máquina. Tipo de soldagem, escolha o método de soldagem, MIG, TIG, eletrodo revestido. Configurações da máquina. Corrente, amperagem ajuste conforme o tipo de material e espessura. Tensão, defina de acordo com o tipo de soldagem. Velocidade de alimentação do arame, para MIG ajuste conforme necessário. Para chapas muito fina a amperagem deve ser em torno de 60 a 80 amperes, agora chapas de espessuras mais grossa deve-se rua entre 110 a 140 amperes, a pressa do gás no manômetro entre 10 a 15 e kg/grama força. Dica: comece a treinar em uma chapa mais grossa até você pegar o jeito de como derreter o arame da MIG-MAG ou eletrodo revestido. Bora soldar. Quanto mais treinar, melhor será seu aprendizado. Agora vamos para a parte mão na massa, conhecendo a movimentação da tocha para fazer o cordão de solda. Dicas para iniciantes. Introdução. A movimentação correta da tocha é crucial para criar um cordão de solda de qualidade. Para iniciantes, entender e praticar as técnicas básicas de movimentação pode fazer toda a diferença. Aqui estão algumas dicas detalhadas para ajudá-lo a dominar a movimentação da tocha na soldagem. Técnicas básicas de movimentação da tocha. Movemental Linear. Descrição: mova a tocha em uma linha reta ao longo da junta a ser soldada. Quando usar, ideal para soldagem de juntas de topo em chapas finas. Dica: mantenha a tocha a uma distância constante da peça e mova-a a uma velocidade uniforme para obter um cordão de solda consistente. Técnica de teia, VAV. Descrição: mova a tocha em um padrão de zigue-zague ou teia, oscilando de um lado para o outro enquanto avança ao longo da junta. Quando usar, adequado para soldagem de juntas em ângulo ou em chapas mais espessas. Dica: a amplitude da oscilação deve ser proporcional à espessura da chapa. Movimente a tocha de maneira suave e controlada para garantir a penetração uniforme. Técnica circular. Descrição: mova a tocha em pequenos círculos ou elipses ao longo da linha de soldagem. Quando usar, útil para soldagem em posição plana ou horizontal. Dica: mantenha os círculos pequenos e uniformes. Esta técnica ajuda a melhorar a fusão e a aparência do cordão de solda. Dicas gerais finais para seu aprendizado. Para a movimentação da tocha. Estabilidade e controle. Mantenha uma mão firme, segure a tocha firmemente, mas de forma relaxada, para permitir movimentos suaves e controlados. Apoio para as mãos: use a outra mão ou apoie a mão que segura a tocha para obter maior estabilidade. Posicionamento da tocha. Ângulo da tocha: mantenha a tocha inclinada em um ângulo de 10 a 15 graus em relação à direção de movimento. Isso ajuda a direcionar o calor e o material de solda para a junta. Distância do material: mantenha uma distância constante entre a ponta da tocha e a peça, geralmente entre 1/8 e 1/4 de polegada, dependendo do tipo de soldagem. Velocidade de movimento. Velocidade uniforme: mantenha uma velocidade constante para evitar a formação de poças excessivas ou falta de fusão. Ajuste conforme necessário: se perceber que a poça de solda está muito grande ou pequena, ajuste a velocidade de movimento para compensar. Observação da poça de solda. Monitore constantemente. Observe a poça de solda e a borda da fusão. A aparência da poça e do cordão de solda fornece feedback imediato sobre a qualidade da solda. Ajuste em tempo real: faça ajustes na movimentação da tocha com base no comportamento da poça de solda. Se a poça estiver se espalhando muito, acelere ligeiramente. Se estiver estreita demais, reduza a velocidade. Prática regular. Treinamento: pratique em materiais de sucata para desenvolver a coordenação e o controle necessários. Feedback: peça feedback a soldadores mais experientes e ajuste suas técnicas conforme necessário. Lembre-se, o aprendizado é constante. Leia e releia o e-book Os 7 Princípios da Soldagem 2.0. Treine sempre, busque novos cursos. Se precisar de alguma dica, me chame no número 16 99182 0610. Parabéns por chegar até aqui, você é uma pessoa de sucesso.